Olá a todos, sou o Flávio. Quero dar as boas-vindas nas comemorações de 15 anos da Igreja Bethesda Brasília. Essa é a nossa série de podcasts Quem é Jesus para você? Esse é o nosso 6º episódio e hoje vamos conversar sobre Jesus e a família. Deus, já na criação, declara seu amor pela humanidade, formando a família. Logo no início das Escrituras, nos primeiros capítulos de Gênesis, ele diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E mais, Deus, ao criar o homem, percebeu que não seria bom que ele ficasse sozinho. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E a palavra declara: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A família começa quando as duas vidas que percorriam seus caminhos sozinhas se unem para uma jornada. A partir desse encontro, inicia-se uma nova história. Agora, diante de Deus, torna-se uma só carne, um só coração. Vivemos uma época em que, mais que nunca, esse princípio soa como loucura. Sermos discípulos de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, começa com esse testemunho de servir o outro dentro de casa. Temos hoje conosco 2 casais muito queridos de nossa comunidade, Gabriel e Renata. Tudo bem, Flavinho? Tudo bem, meus amigos? É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder discutir as nossas vivências. Muito bom trocar esse bate-papo aí com vocês. Olá, todo mundo. Espero que estejam todos bem. Olá, igreja querida. Vamos ver o que vai ter para nós essa noite. Gabriel e Renata são um dos mais recém-chegados casais de nossa Bethesda Brasília e têm 6 lindos filhos: Assuero e Josilene, Olá, Bethesda, é um prazer estar com vocês aqui de novo, mais uma vez. Oi, Flavinho. Oi, família Bethesda. É um prazer estar participando desse podcast nos 15 anos da Igreja Bethesda, que eu estou muito feliz de fazer parte desde o primeiro culto na 413 Sul. Assuero e Josilene são pais dessa igreja. Caminham conosco desde o primeiro culto, com sua filha ainda bebê, a Débora, que hoje, aos 16 anos, é aluna de nossa classe de discipulado e prepara-se para o batismo nas águas. Histórias diferentes que convergem no amor por Jesus como base de seus lares. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Obrigada. Então, eu quero primeiramente fazer uma pergunta para você, Josi e Assuero. E também para Renata, né? Claro, Gabriel e Renata. Sabemos que vocês estão juntos desde a adolescência. Assuero e Josi. Como você sabe disso? Gabriel e Renata também se conheceram na adolescência. No entanto, se casaram em um reencontro anos mais tarde. É isso, verdade? Olha, É isso aí. Tá bom. 15 anos depois. Muita Ih, informação que bom. sigilosa, hein? Queríamos ouvir de vocês como cada um percebia Jesus na vida do outro antes de se casarem, em relação à fé no Senhor, ao que mais lhe chamou a atenção um ao outro. E como essa maneira, como o outro vivia a fé em Jesus, impactou a caminhada de vocês juntos, como família. Fique à vontade para responder, por favor. Não parece, mas a gente se conheceu na igreja, né? Em reunião de oração, nos lares, né? Antigamente tinha muito isso. Hoje não tem tanto, porque quando a privacidade que as pessoas querem manter, tá certo um pouco. Mas na nossa época de adolescência, o programa de fim de semana era igreja, não era shopping, não era sei lá, o que o povo faz hoje. Mas era igreja, né? Quando a gente se conheceu,
a gente já estava dentro de um contexto, né, de descobrir esse negócio de servir a Jesus e tudo mais, mas o que eu reparava na Jo, assim, muito forte, era aquele negócio, assim, um altruísmo muito grande. Qualquer coisa, ela não é muito de falar, né, de externar esse tipo de sentimento. Ela é mais de agir, de ação. E aí a gente se conheceu, na verdade, num retiro, né, da igreja. Exatamente. Foi a primeira vez, a gente não namorava ainda. E no retiro da igreja era assim, tinha uma galera que ajudava na cozinha, né, limpeza de quarto e tal, e ela estava lá ajudando. Eu também, né, que eu sempre lavei panela em retiro. Aí ela também. Foi assim que a gente se conheceu, né? E à medida que eu fui conhecendo, não namorando ainda, eu fui vendo, não, essa menina é uma pessoa doativa com o tempo dela, né? Na época a gente não fazia muita. Bom, deixar para as outras perguntas assim alguma coisa a mais, mas porque assim, na verdade, para você enxergar Jesus no outro, no dia a dia, às vezes é um pouco difícil, não é tão fácil, né? Mas eu enxergava muito isso nela, muito altruísmo, muita vontade de, se a pessoa pedisse alguma coisa, ela queria fazer, né? Aí depois, à medida que a gente foi andando um pouco mais juntos, né? Antes mesmo de namorar, eu fui ver, não, ela gosta realmente de ajudar. E depois que a gente começou a namorar, aí realmente foi algo mais pleno, eu consegui enxergar mais isso nela, né? Esse negócio da Jo fazer bolo, né? Eu acho que todo mundo já comeu o bolo da Jo aqui. Maravilhoso. Antigamente, quando a gente estava na igreja, namorando ainda, tudo que tinha, qualquer evento que tinha, a gente dava um jeito de participar de alguma forma. Ou carregando banco, e ela sempre ajudando também nessa área, né? De querer fazer o melhor que ela sabia para a comunidade onde a gente ficou um tempo e servimos. Aqui na Bethesda acho que não está sendo diferente. O inútil lá de casa sou eu, gente, eu não sei fazer nada. Eu, né? Gente, a minha linguagem do amor, como dá para perceber pelo que o Açoeiro falou, é o servir. Então, às vezes, eu não sou muito do toque, eu não sou muito do falar, mas eu sou mais do servir. Então, o que me chamou a atenção no Açoeiro, que foi no retiro, que eu não conhecia ninguém da igreja, foi um retiro que eu fui convidada aí, não era ainda da igreja, foi o serviço que ele prestava naquele retiro, no som, no carregabanco. Então, isso me chamou muito a atenção, a alegria de servir a Jesus naquele momento. Quantas vezes a gente ia para o retiro, chegava lá muito depois, na hora, todo mundo ia cantando, todo mundo ia brincando no ônibus, e a Açoeiro já tinha ido horas antes para o retiro, para montar o som, para ajudar naquilo tudo que ia receber todo mundo. Então, isso, para mim, como a minha linguagem do amor é essa, para mim, isso me impactou. Além disso, a questão de como é fácil para ele falar com as pessoas. E para mim é uma coisa bem mais difícil. Então, assim, isso eu acho muito importante. Eu acho que a Açoeiro se comunica muito bem. É uma coisa que, um dom que Deus deu para ele e que faz com que eu sempre seja mais apaixonada, entendeu? E caminhe junto, entendeu? Em família. Tadinha, iludida, né? É assim mesmo, a gente é bom nesse negócio de iludir as pessoas. Faz parte. Faz parte do casamento. E vocês, meus queridos? Então, nós nos conhecemos na 7ª série, né? Olha, gente, eu não sou bom com detalhes, né? A Renata, que é a mais detalhista do relacionamento, mas... E ela vai me corrigir se eu estiver errado. Vou, com certeza. Mas a gente se conheceu na 7ª série, né? Estudávamos ali na verdade, ela era uma série acima da minha. Eu era da 7ª série, ela era da 8ª. Sim. Justo? Uhum. E Fomos assim... colocados juntos na mesma sala de inglês, porque era por Sim. Nivelamento. Sim. E aí as salas eram todas mistas. Só que, na verdade, assim, a Renata também sempre foi muito comunicativa. Então, a Renata sempre teve muitas pessoas ao redor, muitos amigos, né? A Renata tem essa facilidade em fazer amigos.
Então ela sempre foi rodeada de muitas pessoas, né? Eu já, quando eu era adolescente, era um pouco mais... Ele era o menino Tímido, cabeludinho da banda, gente. Que usava preto, que me olhava com a gente. cabeça assim. Eu sabe? era. Só pensava dava pra que ver ele me um olho, né? detestava. Dava pra ver só um olho, exatamente. Eu colocava apelido, e colocava obrigada a fazer parte das minhas equipes de gincana. Sim, sim. E colocava apelido. Antes E- era porco espinho, depois ele passou a usar preto, eu chamei de morcegão. Aí eu falava, gente, esse Tá menino vendo, me gente? odeia. Esse era o bullying da época, tá vendo? Brincadeira, mas assim... E pasme, assim, eu tinha alguns amigos que também eram amigos da Renata, né? E o meu melhor amigo, ele era apaixonado na Renata, né? Então ele ficava no pé da Renata, tanto que o apelido dele era Piolho. Ele parecia um piolho, um carrapato, onde a Renata e ele tava grudado. E eu tinha aquele amor ali com aquela barreira, sabe? Aquela barreira ali de um amigo entre, né, nós. E eu sempre fui mais retraído, assim, então eu não conversava com ela, eu ficava só observando de longe. Era aquele amor meio Quase platônico. quase platônico, exatamente. Né? E eu sempre achava assim, eu falava, gente, Essa não vou menina conseguir. nunca vai me dar bola. Nunca vai. Eu também pensava assim. Renata sempre foi linda. Minha esposa sempre foi linda e ela sabe disso. Né? Eu falo isso pra ela todos os dias. E, enfim, vou deixar ela continuar aqui agora pra E que tanto- fique justo. Tanto eu não prestava atenção nele que 15 anos depois, quando eu o revi na academia, eu bati o olho e falei, caramba, olha o Gabriel. Falei, nossa, tão perto, Mas eu não né? fazia ideia disso. E vocês malhavam na mesma academia? Sim. A gente mudou para... Na verdade, eu era de uma, que eu fazia com a minha mãe, a gente tinha o mesmo professor e tal. E aí a minha irmã mudou de academia e falou, poxa, essa academia que você está vindo só tem gente velha, você tem que... Né, vamos lá para frente, vamos para uma outra academia comigo e tal. E aí eu entrei em dezembro e ele também entrou. A gente entrou no mesmo mês na mesma academia, que era até mais distante da minha casa e tal, mas eu acabei indo para lá. E assim, quando a gente foi se aproximando e vendo o contexto que os dois estavam, cheio de machucaduras dos relacionamentos anteriores, que não foram fáceis, e que eu fui conhecendo mais daquele menino do morcegão lá que não, né, que não se abria, não falava muito, eu fui descobrindo um Gabriel que eu não sabia que existia na época do colégio. E aí nossas histórias se diferem completamente. Eu venho de uma família católica. Então foi aquela menina que fez primeira comunhão, fiz crisma, tudo bonitinho e tal. E aí eu me converti aos 19 anos. Então eu não tive essa vivência de igreja de adolescente, de retiro e acampamento e essa coisa toda. Eu não tive isso. Eu ia, para vocês terem noção, minha família, eu sou goiana. Todo final de semana a gente ia para a fazenda. Todo fim de semana. Então, eu fiz a minha primeira comunhão e a crisma numa igrejinha no meio da roça. Era de uma fazenda e era a igrejinha da comunidade dos fazendeiros ali locais, do pessoal ali local. Então, era tudo muito pequeno. Sabe? Eu não tive nem essa vivência de igreja grande, depois que a gente veio para Brasília e tal. Já o Gabriel, não. Ele já teve essa vivência da igreja dentro da casa dele, Sim. de começar uma igreja dentro da casa dele. Então, nós vínhamos assim em rotas completamente diferentes. Eu era cristã do banco, que até eu tive um começo na igreja meio castrado, assim, de não, você vai ficar no banco. Ah, mas eu sempre toquei piano, não sei o quê. Você vai ficar no banco. E ele era o contrário, era a obrigação de você vai ficar no louvor. Então, tava aquele negócio assim, de ele querendo um refrigério e eu buscando Alguma espaço. atividade, né? Alguma atividade. E aí, quando eu ouvia falar, né? Ah, não, hoje tem ensaio. Ah, não, que hoje não sei o quê. E via que ele conhecia as músicas. Eu me sentia tão intimidada, porque eu não sabia nada daquilo. E aí, ele às vezes falava, que você começa a falar de algumas coisas, tal, que eu viajo, né? Eu vou juntando uma coisa com outra e tal. Eu falo pouco, como vocês podem ver. E aí, ele falava, não, às vezes você começa uns assuntos que eu fico intimidado, que eu não sei do que você está falando. Eu falei, ótimo, é igual quando você pega o violão e começa a tocar um louvor que eu não faço ideia. Estava aprendendo ainda, né? Era um aprendizado. Então, esse começo com a música, que eu era tão crítica na época e tal, da questão da música gospel, eu tive com ele. Foi ele que me trouxe esse mundo novo. Isso. Foi assim uma visão que eu tive de, poxa, eu posso sair do banco.
Não é Uma forma de esse, conhecer Jesus de outra forma. não é esse monstro, né? Essa coisa que eu sempre me vi assim, como mãe, eu vou passar a linha das crianças, né? Eu vou ser a tia eu também gosto de cozinhar, não, eu vou ser a tia do lanche, ou alguma coisa assim. E aí ele veio e trouxe toda uma perspectiva. Por que você não está tocando piano? Ah, porque eu estou enferrujada. Quantos anos faz? Ah, mas por que você não canta mais? Ah, porque eu parei há muito tempo. Então, coisas que estavam mortas em mim, em questão da fé e do servir, ele retomou. Ele retomou. Foi Que a legal. minha... O Gabriel ressuscitou em mim essa vontade da igreja, da comunhão. Muito bonito. Isso é muito bom. Assim, só dando uma comentário. Resumindo é isso, né? Mas... Oi? Isso foi mesmo. Não, foi porque a história é grande, né? Como eu disse, que você é dos detalhes. Mas, voltando aqui para a pergunta do Flavinho, eu enxergo na Renata, assim, ela é muito bondosa, muito amorosa com as pessoas, né? Ela se preocupa desde o gatinho de rua, que não tem nada com o que comer, e ela não dorme por causa disso, até, não sei, os pais dela, sabe? Então, assim, ela se preocupa, mesmo as pessoas aferindo, ela... Falei certo, meu bem? Ela ainda demonstra amor por essas pessoas, né? E a gente sabe que no caminhar vão ter pessoas que vão gostar da gente, e infelizmente vão ter pessoas que não vão gostar da gente. 33% do mundo gosta de Jesus, o resto não. Justamente. Só daí você já tira, né? Então, ela me cativa todos os dias com isso, sabe? E eu fico maravilhado, assim, de estar no dia a dia dela e ela estar no meu, e é maravilhoso. Que bom, que bom. Bom, assim, percebemos que a gente, ao acompanhar a vida de tantos casais, não é? Por mais que eles já tenham se conhecido há bastante tempo, né, que é o caso de vocês, né? O casamento traz muitas dificuldades, né? Traz novidades com a convivência, né, do dia a dia, não é isso? Eu queria que vocês compartilhassem o impacto da presença de Jesus ajudando a superar alguma situação que vocês passaram. Eu tenho uma renca de Pode ser alguma situações. experiência, pode ser um É até desafio, meio chato, porque né? assim, daqui a Então- pouco eu tô chorando aqui. Não quero esse negócio, não, cara. Vale? Não, mas assim, a gente. Bom. Eu conto a história da Débora. Não sei, você que sabe se você quer. Cara, assim, o começo do Você casamento da gente foi muito tranquilo. Nós tivemos momentos de afinidade muito rápido, né? Eu e a Jo. Quando a gente casou. Mas a gente passou por vários perrengues, né? Eu fiquei um tempo desempregado, e aí a gente só tinha o salário dela, e Deus abençoou do mesmo jeito, né? Aí depois eu voltei a trabalhar, graças a Deus, num lugar bom, né? E Deus abençoou, e a gente teve uma filha que eu amo de paixão, né? E que foi um milagre também na vida da gente. Foi bem. Eu acho que esse é um dos momentos bem chaves. braçoeiro assim. é uma coisa que é importante. Eu acho até mais importante que ele fale, porque é uma coisa que marcou muito a vida dele. E é uma das coisas, assim, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu pensei nesse assunto. Eu também. Eu mas, acho que o assim, impacto de Jesus nesse momento foi muito grande, entendeu? Açoeiro Conte, que foi o nascimento da Débora. o nascimento da Débora foi bem conturbado. E eu acho até por isso que a gente ficou traumatizado de ter mais filhos, sabe, Gabriel? Mas assim, foi bem conturbado o nascimento. Bom, na verdade, a gravidez toda foi uma maravilha. A Jo não enjoou, não passava mal. E, assim, sempre disposta. Eu nunca vi essa mulher indisposta. Tá? Só agora, né? Os dois estão ficando mais indispostos. Mas, assim, ela nunca tinha indisposição da mulher grávida. Eu tô com o tornozelo inchado, eu vou ficar em casa. Tal. Nunca teve isso. E a gravidez estava maravilhosa, né? Uma tranquilidade mesmo. Eu falando, poxa, que massa. E assim, tudo que a gente planejou
Aconteceu na gravidez. Vamos comprar o berço dia tal. Sem problema. Vamos comprar o berço assim, sem problema. Vamos comprar o carrinho assado, sem problema. Não tivemos um problema, né? Nós não tivemos, nós não tivemos um problema na gravidez. Agora, na hora do parto, meus amigos. Eita. Até tirar o óculos. Na hora do parto. Na verdade, não foi na hora do parto. Ela tinha uma consulta no médico e nós fomos a obstetra, né, para verificar como é que estava, se estava para chegar, já era. Qual era a Débora semana mesmo? nasceu, na realidade, de 40 Era a semanas 40ª semana. e 6 dias. A gente já estava indo vários dias ao médico. Ela falou: não, volta daqui a 2 dias. Ai, não tem dilatação. Volta daqui a 2 dias. Aí a gente chegou lá. Se estourar a bolsa, vocês voltam. Não, tá, tudo bem. Quando nós chegamos, era uma terça? Uma quarta? Não, Débora nasceu quarta-feira. É uma quarta. A gente chegou lá na quarta-feira. Era uma quarta-feira de tarde. Ela marcou a consulta por umas 4h30, 4 horas. E a gente tá lá na médica, né? Ai, que bom, que jóia, que não teve nada. A mãe dela estava e a minha mãe estava. A minha mãe é enfermeira e ela gosta muito de estar perto quando é alguma coisa assim. Já estava preocupada, mãe, né? sem falar. Ela não fala, mas já estava preocupada. No dia ela não falou nada. Aí a gente entrou na consulta, a médica examinou a Jo, falou: o bebê tá bem e tal, não sei o quê. Aí a minha mãe falou: não, peça um ultrassom. Não, mas está tudo bem. Ela: não, minha filha, peça um ultrassom, não tem problema, o plano de saúde dela paga. Aí foi pedir um ultrassom, né, da Débora. Aí, qual não foi a surpresa? Olha, você vai ter que fazer uma cesárea de emergência porque não tem mais Não líquido tinha um pingo amniótico de líquido. e você não... a sua bolsa não estourou? Ela: não estourou. E realmente não tinha estourado bolsa nenhuma, né? A gente estava andando junto nessa semana, não tinha estourado bolsa nenhuma. A mãe dela tinha vindo para ajudar, né? E a minha mãe também estava lá. E aí, assim, a médica, sem saber o que fazer, a minha mãe: olha, é cesárea de emergência, minha filha. Pode preencher, manda ele preencher os papéis e você sobe lá para o centro cirúrgico. Você vai se aparamentar, tá, Jô? Vá se aparamentar Não, e foi se assim, vestir, sem né? muito Vestir e tempo tal. para pensar. Tira tudo, vai ali no balcão. Balcão, Já liguei no centro cirúrgico, você vai subir uma coisa assim. A gente que tinha ido tranquilo virou assim, Virou um um turbilhão. vendaval, Não, você vai ter que subir agora. Assim, em minutos. E foi em minutos mesmo. Foi só o tempo da gente pegar o exame, levar para a médica, e aí ela já subiu e eu fui preencher os papéis. Aí a médica falou: você preenche lá e você já sobe para o centro cirúrgico que você também vai entrar. Eu falei: eu vou entrar para quê? Para que eu vou entrar? Não tenho necessidade de ver essas coisas, não. Conheço a minha esposa. Aí entrei no centro cirúrgico. A minha mãe entrou no centro cirúrgico, que as médicas pediram, né? A pediatra e a obstetra. E aí começou a luta da Débora nascer. E foi um negócio bem interessante, assim, porque as médicas, a mesa um pouco mais alta que essa, né? As médicas muito mais baixa do que a mesa. A Jo sedada, acordada, mas sedada numa parte da coluna para baixo, para não sentir dor, né? Foi uma peridural. E a gente está lá. Eu lá no centro cirúrgico, braço cruzado, que não podia tocar em nada, você não pode tocar em nada, né? É tudo muito asséptico, você não pode sujar nada. Eu estava lá, a mulher falou: você quer filmar? Eu: não. Você quer que filme, Joela? Não tenho interesse. Tá bom, vamos curtir o milagre da vida aqui. Quando eu olho para o lado, a minha mãe tá para lá e para cá, que nem uma formiga. Diz ela que já estava orando, pedindo a Deus para vir alguém para ajudar as médicas, porque elas realmente perceberam que tinha alguma coisa errada. Eu comecei a perceber minha mãe andando para lá e para cá, e eu também percebi: tem alguma coisa errada. Que eu me lembro, cesárea é um negócio assim, play bluft, inclusive fica um monte de aparatos, né? Não vou dizer lata de lixo, mas fica um monte de aparato, porque se o bebê cair, cai dentro do negócio, dá tempo de pegar, né? E assim, e elas lá olhando para minha mãe, a minha mãe olhando para elas, aí minha mãe sai do centro cirúrgico
E diz a minha mãe que pediu a Deus assim: Deus, manda um homem forte para cá, porque preciso de alguém. E ela já estava vindo na minha direção para falar: ó, você vai fazer isso, segundo ela, né? Você vai fazer para me dar instruções do que eu teria que fazer. Aí aparece um médico, né, que estava no repouso, um senhor já de cabelo branco, né? E ele era anestesista e ele simplesmente olhou para as médicas, viu a cara de pânico delas, viu a cara de pânico de todo mundo, menos da Jo, que não estava vendo nada. Não, e é engraçado que eu acho que o milagre de Jesus começou aí, porque assim, eu estava acordada e eu não vi nada disso. Ela não. Eu estava assim, alheia, como se Deus tivesse tampado meu ouvido e eu fiquei alheia àquela situação. Não, é que na verdade foi tudo Todo muito mundo silente. nervoso, Todo correndo. mundo, você sentia atenção pelo olhar das pessoas. E aquela cara de desespero, e a Débora dentro da barriga dela, e a médica cortando, né? Porque a cesárea, vocês sabem, né? É um corte que faz no ventre. Eu conheço a Jo por dentro. Que dá para ver tudo. Não tinha nada que eu não conseguisse ver, porque eu sou um pouquinho alto, né? Não sou tão baixinho, e as médicas eram muito baixinhas, então elas não conseguiam empatar a visão. Aí chega esse anestesista, eu não sei o nome dele, Débora- nunca mais vi na minha vida. Pois Tentei é, e agradecer, Débora, na nunca mais vi. realidade, ficou presa, né? Por conta Ela da falta estava de líquido encaixada amniótico, e ela não saía, ela ficou e presa, elas não não saía cons- nem a pau. Então tinha que meter a mão lá dentro e manobrar. Mão lá dentro da Jo. E manobrar, e fazer a manobra para desencaixar o bebê e puxar para fora pelo corte que foi feito ventral. Para um médico, acredita-se que não seria nada demais, né? Mas assim, na hora, as médicas pareciam até assim, sem ação, sem ação. E aí chegou esse obstetra. Esse obstetra não, esse Esse anestesista. anestesista. E aí ele subiu no ombro da Jo. Eu me lembro muito bem disso. Ele subiu, colocou o joelho no ombro da Jo. E eu não vi. E aí o joelho esquerdo. E, e aí ele chegou. Bora, minha gente, bora trabalhar, vamos manobrar, manobra, manobra. E empurrando a barriga da Jo. E ela não sentiu nada, nem viu. Mas eu vendo aquilo tudo e fiquei assim, pô, ainda não, Desesperador. né? ainda não fiquei tão emocionado. Mas aí ele, manobra, quando ele gritou, nasce neném, ele gritou 3 vezes, nasce neném, empurrando a barriga dela. E foi bem emocionante, assim, sabe? Essa hora foi bem... E aí foi uma hora que bateu um desespero, porque eu fiquei pensando, caramba, o que houve? Né? Será que vai nascer morta? Será que vai... Que dificuldade é essa? E aí as médicas tiraram, a mamãe falou, fica do lado dela, da Débora. Eu vou ficar aqui com a Jo, você pode ficar ali do lado da Débora. Bom, pode ser alguma coisa assim da emoção, mas eu me lembro muito bem que a Débora estava roxa. Ela não chorou, não respirava. Eu percebi logo isso, porque não respirava. Foi levada para aquela incubadora, né? Vocês sabem que vocês tiveram filho, vocês sabem. Quem não teve filho tem um negócio lá, parece um bercinho bem pequenininho para recém-nascido, é um barato, que é ter uma luzinha para esquentar e tudo mais. Mas só que eles começaram a fazer massagem cardíaca na Débora. Tá aí, né? 16 anos já. Graças a Deus. Graças a Glória a Deus. Deus. E assim, a gente, eu tenho certeza que foi um milagre de Deus, né, para a vida da gente, porque a única coisa que passava pela minha cabeça, pô, que droga, né, Nath morta. Porque eu sou muito esperançoso, né? Eu não sou pessimista não, gente. Quem me conhece aqui da igreja sabe que eu sou muito pessimista. Mas assim, na época eu pensava, poxa, que droga, Deus. E aí, ela nasceu e demorou muito para respirar, e a menina fazendo massagem. E assim, essa foi a primeira fase, né, do drama todo. Aí, beleza. Aí ela respirou e chorou um pouquinho. Fez, só isso aqui, bem baixinho. Eu falei, graças a Deus, tá viva. Aí a médica olhou para mim e falou assim, olha, eu vou levar ela lá para dentro, para a incubadora, porque o parto foi muito difícil e ela engoliu muito líquido amniótico. Ela vai ter uma séria...
a médica pediatra Pediatra. falou para mim desse jeito: ela vai ter uma série de sequelas. Vocês vão ter dificuldade para criar essa menina, mas não se preocupe agora. Não Ela se preocupe. vai- Ela me dá uma notícia dessa, mas não se preocupe. Não se preocupe. Aí levou ela para uma campânula que não é bem uma incubadora mesmo, é uma campânula onde fica um negócio de acrílico passando oxigênio direto para ela. Aí ela veio, conversou comigo de novo: olha, vai ter um monte de sequelas, vai ter dificuldade de mobilidade, vai ter não sei o quê, vai ter... E foi falando. E é capaz que de hoje para amanhã a gente tenha que fazer uma cirurgia de pneumotórax nela para drenar o líquido que ela engoliu. Aí eu, caramba, assim, aí pronto, aí meu chão já tinha ido embora, mas tinha voltado, aí foi embora de novo. Aí eu falei: não, Deus, pelo amor de Deus, isso é... Bom, você é Deus, é justo. Eu não presto para nada, não sirvo nem para pano de chão. O que é que tu vai fazer? No dia seguinte, a gente desceu e eu... Na manhã seguinte, na tarde, né? Não, e foi uma situação em que, quando eu voltei para o quarto no pós-operatório, eu não vi Débora durante todo esse é uma tempo. coisa que a Jo não O teve aquela Assuero- experiência do bebê chorando do lado, O né? Assuero viu e eu estava no pós-operatório. Eu voltei para o quarto e eu lembro assim, que foi chocante a minha mãe perguntar assim: minha filha, como é que você está se sentindo como mãe? Aí eu falei: mãe de quem? Foi a pergunta que eu fiz quando fui para o quarto: mãe de E quem? eu falando para ela o tempo inteiro: olha, tá tudo bem, tá E a tudo sob Sueiro e a controle. minha sogra falando: tá tudo bem. Eu estava totalmente alheia. Fui ver Débora no outro dia de manhã, 10 horas da manhã, Isso mais era de 7h30 12 da horas noite, né? depois. O evento aconteceu que 7h30 ela da noite, nasceu. aí ela 10 horas da manhã, a gente desceu, aí eu falei: olha, tá tudo bem, ela só tá ali pegando um pouco mais de oxigênio e tal. E a médica já tinha me falado antes: vai ser problema para vocês vão ter dificuldade para criar, porque vai ter sequela cerebral, vai ter sequela de mobilidade, e nós precisamos fazer uma cirurgia ou de hoje para amanhã ou amanhã de manhã. Então, faz ela, desce com ela, Para ver para se ela a ver o Débora bebê, se ela porque ia essa pegar o cirurgia peito. desce com ela, porque essa cirurgia é de risco. O bebê pode morrer na cirurgia. E eu assim... Aí quando deu 10 horas da manhã, tinha trocado o plantão, era um outro médico, um bambambam aqui de Brasília, entendeu? Um pediatra... Era o chefe da da neonatologia, do neonatologia Santa Lúcia. não só do Santa Lúcia, mas de outros locais, inclusive do hospital de base. E ele era top. Aí a gente desceu, aí ele: pois não, vocês são os pais da Débora? Somos. Aí eu falei: doutor, vão marcar cirurgia? O que que houve? Ele: não tem nenhuma cirurgia. Tá tudo bem com a Débora. Foi bom sua mulher ter descido aqui para ver se ela consegue pegar o peito e tal, e mamar direitinho, só isso. Aí eu: não, doutor, a sua colega no plantão de ontem, ela falou isso, isso, isso. Ele falou: não tem nada disso. Aí eu falei: como não, doutor? Não tem. Dê uma olhada para ela. Isso parece para você um bebê que não tá sadio? Aí seu chão voltou. Aí eu vi cara, essas coisas, você perguntou, né? Tô dominando o podcast. Tinha uma marca branca na E Débora, Débora no tem meio até do hoje. peito. No meio, assim, bem no Débora externo. tem uma linha que vai daqui até Branca. embaixo, como se fosse Uma incisão. como se fosse uma incisão, uma cicatriz. E ela nunca fez Eu nada. não assinei documento nenhum para fazer cirurgia nela. Mas assim, tem essa marca. Aí eu falei assim: não é possível. A sua colega me falou: eu não tô doido, doutor. Eu não tomei anestesia ontem. Quem tomou foi minha mulher. Aí, ela me falou isso, isso e isso, assim, assim. Ele falou: não, isso aí foi um diagnóstico errado dela. Então, assim, você perguntou para mim onde é que eu via Jesus no relacionamento da gente. A Débora é uma prova. Né? A Débora é uma prova muito forte. E toda vez que eu conto essa história, me emociono. Próxima pergunta. Meus queridos, não, eu queria saber de vocês agora. A gente teve um início bem tumultuado. É lindo falar hoje, né? Nossa, olha aí os pais das 6 crianças. O começo não foi bonitinho desse jeito.
Não vou nem entrar na questão dos outros pares envolvidos nessa história que dificultaram bastante a história toda. Mas tem a nossa questão, porque assim, eu tinha 3 filhos, que já não é fácil, que já é assim, um rolê, como a gente brinca. E aí, de uma hora para outra, eu tinha mais 3. Porque ela fala, mas você é a madrasta. Eu sou a madrasta. Só que eu acho que a maternagem do dia a dia não diferencia se você é mãe biológica ou não. Se você é a avó que está cuidando, se você é uma tia que está cuidando, se você é uma madrinha, ou, enfim. Naquele momento ali, você está exercendo uma maternidade com aquelas crianças. E a minha com eles é muito ativa, de ir em reunião de escola, de estudar para a prova, Só de dar de cortar... comer, menina. Só de cozinhar para esse tanto de gente, né? Então, assim... A criança cria uma referência. Sim, né? Essas referências são... E tem aquela responsabilidade de até que ponto... Aqui a gente entra meio ainda mais mulher que tem essas questõezinhas, né? Aí eu ficava naquela assim, gente, até que ponto eu posso agir com essas crianças sem transpor o limite da mãe? Porque é uma mulher ali. Sem invadir o espaço exatamente. dela. E como e assim, em qual ponto eu vou ver uma necessidade que eu estou vendo que essa criança tem e vou deixar de agir nessa necessidade por medo de outra adulta, do que essa adulta vai sentir, como é que vai ser isso. Eu confesso que em determinado momento eu falei, vamos fazer o seguinte, o resto é todo mundo adulto aqui. Todo mundo vai para terapia, ou vai fazer uma luta, ou vai comer um doce, beber um café, para resolver as suas questões. O foco são as crianças. E esse vem sendo o nosso desafio diário, porque assim, eles se apegam, e a gente se apega. Eu chamo todo mundo de filho, até porque eu tenho a memória terrível. Então é muito mais fácil falar assim, meu filho, meu filho, vem aqui. Aí eles sabem que quem está passando a vez é aquele. Até o Gabriel dança, né? Nessa. Vem cá, filho. Vem cá, o filho grande, vem aqui também. E quando a gente começou, como eu falei no começo, assim, nós estávamos muito machucados. Então, eram 2 pessoas que não sabiam ser amadas. Eram 2 pessoas que sabiam servir. Só. É a linguagem do amor, do servir. Só que a gente tem que ter aquela balanceada, né? Porque senão a gente só se esgota, a gente só serve. E vira aquele saco vazio, né? Verdade. Então, nós tivemos, assim, embates, né, amor? Assim, de, às vezes, ele querer fazer alguma coisa para mim. Eu, não precisa não. Ele, como assim não precisa não? Eu preciso sim. Eu preciso fazer sim. E tivemos as nossas machucadoras também sobre a igreja. Eu com as minhas questões, ele principalmente com várias, porque aí junto aquela história de família com ex, junto com a família, com a igreja, com tudo junto e misturado, e larguei tudo isso e parei de servir. Aí entra aquele conflito, né? Então, como que faz? Então, foi assim, a ponto de em determinado momento eu falar assim para ele, vamos fazer o seguinte, a gente fica junto, mas não espere que eu vá pisar em uma igreja com você. E eu pisando, no dia que você pisar no louvor novamente, a gente se separa. Tava nesse nível. Tava num extremo, porque eu tinha assim, a palavra é ruim, assim, mas eu tinha uma ojeriza à igreja. Porque no começo do nosso relacionamento eu sofri muito por causa de uma igreja pequena, mas de uma igreja que se virou contra mim. Eu falei, então eu sou a ruim da história, então vamos ser a ruim da história. Então nunca mais eu piso numa igreja. Não quero saber de nada disso. E aí Deus nos vem nos carregando, né? Exatamente. Nos apontando. Pegou uma pessoa que... Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, uma pessoa que era... pessoa improvável. Totalmente improvável. Completamente improvável. Que eu encontrei um dia, a gente acabou fazendo amizade, que é a Fernanda, que hoje a gente inclusive canta junta no louvor. E ela virou para uma pessoa que podia me odiar. Tinha todos os motivos. Os 2, né? Esse casal maravilhoso. Isso. E aí eles falaram, não, vem conhecer a Bethesda. Eu falei, mas nunca na sua vida. Nunca. Nem pensar. Mas nem pensar. Pra quê?
pra que eu vou? Tá bom? Já tá bom assim não, né? Já tá ruim assim. Já tá difícil, assim, não é que tava ruim. Já tá difícil assim. Se eu for ainda enfiar uma igreja no meio, gente, isso aqui vai virar um peteco. Vou não, vou nada. Falei, gente, vamos. O ambiente é outro. Ela também tinha passado pelos mesmos traumas que o Gabriel tinha passado na outra igreja. Então, é uma pessoa que tinha contato com o outro casamento dele. Por isso que eu digo que é totalmente improvável a nossa amizade. E é uma pessoa que foi luz para minha vida. Completamente. E a gente veio, encontramos um moço de bermuda e pé engessado, bem ali, sentado ali na cadeira. Viemos, chorei o culto inteiro. Metade de mim sentia aquele chamado, aquela coisa, e metade de mim falava assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente, saindo, a gente foi apresentado, né, amor? Sim. Falou, não, porque esse aqui é o pastor. Eu falei, esse daí, de bermuda e perna engessada, esse é o pastor da Eu igreja? já falei pelo João Terno. Fala, Deus. Porque era a referência que eu tinha de pastor, aquela referência engessada, sabe, em cima do púlpito e aquela coisa assim, sabe, acima. E veio o Rodrigo e nos abraçou assim. E derrubou todas as barreiras Ele nos derrubou. que tinha no nosso coração. Foi assim, arrebatador. A Bethesda foi arrebatadora na nossa vida. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Foi assim, né, meu bem? Foi. E foi que no primeiro ou no segundo maravilhoso. dia que você soltou que tocava bateria? Foi no primeiro dia. Foi no primeiro. bati um E aí papo com vieram o Hugo e o Gustavo. Caramba, que A gente legal, precisa, a gente está precisando de gente no louvor e tal. Eu olhei para a cara do Gabriel. Coincidência, né? Gente. Coincidência. Gente, eu olhei para ele que eu acho que eu era a máscara do ódio, olhando para ele. A gente voltou brigando daqui até em casa. Falei, o que eu falei para você? Que se você pisar lá na frente, a gente separa. É porque assim, Você não tá entendendo. desculpa te cortar, meu bem, é porque o nosso coração tava muito duro. Muito duro. Completamente. Completamente, né? A gente tava transtornado com questão de igreja né? E a gente realmente não queria ter contato com a igreja naquele momento. E aí Jesus fala, vem cá. Não, vem cá. Nós Vem somos cá, puxados. senta aqui, vem cá. Completamente puxados. Completamente. E aí começou aquela batalha, né? Eu via que ele queria. Eu ouvia tocando bateria lá em casa. Toda vez que eu ouvia que a gente tem uma bateria em casa, toda vez que eu via, eu falava, Senhor, eu não quero que ele vá. E eu tinha ainda aquela visão assim do outro casamento, a gente se compara, né? E a Uma minha visão oração do era, outro Senhor, casamento. que ela não se enfureça que eu vá. Que eu falava, gente, ele vai querer que eu repetir o ciclo. Que eu vá cantar e ele toque bateria. E eu não vou fazer isso. Aquela coisa assim, turrona, sabe? E aí eu lembro dos meninos conversando com a gente, o Hugo, poxa, mas aí você só toca piano? Eu falei, não toco, eu tô sem tocar há muito tempo. Ele, mas você canta? Aí o Gabriel, ela já fez canto lírico. Aí eu não vou cantar. Não vou. Tu é bonzinho, hein, Gabriel? Não, terrível. E aí, assim, a gente continuou ouvindo na igreja com aquele compromisso dele de não ir para o louvor e com a minha culpa de estar tirando uma pessoa que o louvor precisava. Benjamin, gente, bichinho, pequenininho lá, pitico na bateria, e nem sempre queria, porque ele é uma criança, não tem que ter, né, esse compromisso, essa coisa, né, com louvor e tal. Até que o dia o Hugo estava sozinho lá na frente. O culto me começa, tá o Hugo sozinho no violão. Não sei porque o Gustavo não estava, não lembro qual foi a ocasião, mas assim, eu acho que a Nanda estava na salinha, o Gustavo também foi na salinha cobrir, e acabou com o Hugo sozinho lá. Menino, eu respirei fundo umas 350 vezes e falei no meio da igreja. Falei, Hugo, você quer ajuda? Aí eu pensei, ela vai ajudá-lo, né? Eu falei, quero. Eu falei, Gabriel, vai ajudar. Eu quero ajudar. Falei, você vai. Aí ele foi com aquela... Sabe menino quando tá fazendo alguma arte? Que ele vai assim, olhando pra mãe, tipo assim... Eu confesso que eu fui vibrando. Falei, Jesus, obrigado, eu te amo, deu certo. E aí, enfim, eu falei, ok. Tá, joia. Você vai e ajuda no louvor lá de vez em quando precisar. Aí veio a primeira reunião do louvor. Falou, gente... Eu falei, a gente tava com as crianças. Falei, faz lá em casa. Porque a gente tem um baita pátio na frente... Tinha um monte de criança envolvida,
Falei, eu faço uns bolos, faço umas coisas, eu vou entretendo as crianças aqui enquanto vocês fazem a reunião. Eu não sei como a coisa foi se encaminhando. Sabe aquele negócio meio polvo, que quando você vê aquele negócio meio sucuri, assim, meio quando você vê você está enrolado? Que quando eu menos pensei, já estava o Gustavo com uma lista. Então, tá bom. Eu posso tocar aqui, toco violão, guitarra, baixo. Tá aqui o Hugo Berê, o Gabriel na bateria, ele também toca violão. A Renata canta, a Fernanda canta. Eu, oi? Aí ele, não, a gente já está fazendo aqui a reunião, né? Você canta, você não sei. E aí, então, você, no próximo, você já está escalada para... Cantar. Eu entrei em pânico. Eu não conhecia as músicas. Eu não sabia, assim, aprendi ainda hoje tem algumas assim que eles colocam, eu falo assim, me fala antes, porque eu aprendo música de um dia para o outro. Graças a Deus eu tenho uma facilidade muito grande, assim. Então tem várias músicas que a gente está cantando aqui no domingo que aí os ensaios são aos sábados, né? Até a sexta eu não conheço. Aí eu vou, escuto, leio a letra e tudo, chego aqui no domingo para cantar. E as coisas foram assim, num ponto que a Catarina já se apresentou no louvor, né, amor? Minha filha mais velha. A Já Bethesda veio no ensaio, ela veio no Sim. ensaio, Já. tá participando do ensaio, né? Sim. Ai, que Tocando- joia. A Bethesda Bateria, foi a né? misericórdia de Deus para nós, assim. Era o que a Foi. gente precisava, não estava querendo, porque somos assim, né? A gente acha que pode dispensar até a misericórdia de Deus. A gente se acha o não, não. Eu consigo, eu E consigo Jesus carregar. está ali olhando, eu sei o que é que você Exatamente, precisa. Estou exatamente. entrando Eu sei aqui o que de que você dá, pouquinho. o que que você não Maravilhosamente dá. ele sabe. E tivemos assim outras desse tempo para cá, tem aí a coisa de 1 ano que a gente está na Bethesda. Nós tivemos aí intervalos de não vir na igreja, de ficar 1 mês. A gente ficou aí 1 mês e pouco fora do louvor. Ficamos Que- com saudade. Estávamos passando aí por algumas barras e tudo, e a gente tem meio que a síndrome do gato, assim, que quando está doente esconde. Você quer saber que um gato está doente, ele escondeu. Você pode procurar que ele está com alguma coisa. E a gente passou por isso, assim, de fechar. E aí veio o Rodrigo falar com a gente, a Cíntia, o pessoal do louvor, ei, o que está acontecendo? Volta e tal. E aí, por incrível que pareça, assim, começou a acontecer o contrário. Do Gabriel estar com algumas questões e falar, não quero ir. Não quero. E eu falar, não, mas vamos, a gente não precisa ir lá para frente, mas vamos pelo menos ver. Assim, eu vou ficar assim naquela oração de Senhor, vai quebrantando aí. Aí falava com a Nanda. A Nanda é muito minha testemunha. Ele mandava mensagem para ela, Nanda, o trem tá meio feio aqui, o Gabriel não está querendo ir. Bota aí nas suas orações, me ajuda do lado daí, porque eu não vou sem ele. Então, vamos puxando. E assim foi acontecendo, né, meu bem? Tem os vales, não tem jeito. Nós não... Ninguém é 100%, Tá sempre aqui, né? no pico da neblina. E não. a gente está nessa ainda da desce presença só. de E aí receber. E aí tá a beleza de Jesus trabalhar na vida do casal, porque quando um Exatamente. tá aqui, o outro tá aqui, vai equilibrando. E Isso. aqui, na hora que você mais precisa, ele aparece, na hora que Isso. que ele mais precisa, é você que tá bem, né? É uma Eu gangorra, né? observo muito isso também lá em casa. Quando você entra naquele. Aí a senhora, calma, vamos aqui. E Jesus vai entrando no meio e você vai equilibrando e certeza. vai andando. O Dia a difícil é dia. ver Jesus na hora de comprar o saco de arroz. Que eu acho que é a terceira pergunta. A gente estudou meus para estar aqui, queridos. tá, Bethesda? Ninguém Queridos, chegou aqui do nada, né? olha. A gente estudou. Muito obrigado, viu, queridos, por vocês terem compartilhado coisas tão impactantes e íntimas, né, de vocês como casal, né? Isso eu tenho certeza que acho que vai impactar muitas pessoas que estiverem ouvindo a gente, vendo a gente também. Impactou a gente. Com certeza. Eu falei para vocês, né? Aqui também a gente sai daqui impactado, meu irmão. Não é fácil não, não é fácil não. Bom, com isso que vocês compartilharam, eu acredito que vocês tiveram um crescimento na fé, né? E como que vocês relacionam esse crescimento na fé de vocês com o relacionamento conjugal de vocês? Como que isso, como vocês relacionam? É meio complicado de dizer assim, conjugado, ou dizer como isso impactou no relacionamento conjugal. Eu sei te falar como isso impactou na minha vida pessoal. Porque Sim. esse negócio de fé é meio íntimo, né? Sim. Mas tem um negócio que
sei lá, não sei se foi Deus que pôs ou se é pensamento meu mesmo, se é pensamento maligno, eu não sei. Eu sei do seguinte, depois de todos os eventos, a Débora só foi um, tá, gente? Tem muito milagre na vida de nós dois, né, meu filho? Verdade. Tem muitos milagres na vida da gente. E depois desses eventos eu comecei a perceber Deus como sendo um cara que... Cara, Deus é um ser que tá... Não é que ele não tá na igreja, ele tá na igreja, evidentemente. Deus tem interesse que tenha essa reunião no domingo, ou no sábado, ou na quarta. O dia que for, ele quer ser celebrado como Deus das nossas vidas. Mas eu percebi que ele está muito mais da segunda ao domingo do que só no domingo. Era uma coisa que eu tinha dificuldade de enxergar. Eu achava, não, eu posso ser o cara legal da escola sem precisar me preocupar com domingo. Eu segmentava, né? A verdade é essa. Durante muito tempo eu segmentei minha vida. Deus é domingo e sábado, que na igreja que eu servi e conheci a Ju, era domingo e sábado. E durante a semana é açoeiro. Não tem nada de Deus, não. Você tá fora da jogada, cara. Demorei para aprender, né? Como Luciana diz, Como né? diz Luciana, saia da maternal, passe na pro primeiro faculdade, ano. vamos, Não, eu de ainda estou no bater. primeiro ano. Eu ainda sou muito imaturo com esse negócio, né? De fé e tudo mais. Sou bastante imaturo mesmo. Mas tem uma coisa que eu percebi. Deus está de segunda a segunda. 24/7. 24 horas, 7 dias da semana. E ele está o tempo inteiro. Dia e noite. Deixa eu entrar, cara. Pô, deixa de ser chato. Deixa eu entrar. Você, pô, Porque ele Eu não só quero arromba a entrar. porta, né? Ele É bate. isso. Jesus Não, e ele bate educadamente. Deixa eu entrar, por favor. Eu não tô querendo te violentar, eu só quero entrar. E eu fui entender isso agora, depois de velho, né? Assim, no início da fase adulta, eu achava que ser crente era fazer o que a gente fazia. Eu vou pra igreja. Eu tô aqui no som. Eu gosto do culto de oração. Eu vou pro culto de oração, eu oro. Eu leio a Bíblia. E é muito mais que isso, né? É realmente essas vicissitudes que a gente passa, esses problemas que a gente passa na vida, faz a gente enxergar Deus e faz Deus aumentar a nossa fé. Por quê? Porque é nessa hora que a gente tem que confiar em Deus. Tem hora que, no caso da Débora, no caso de vocês, tem hora que você tem que confiar em Deus. Não dá para confiar na circunstância. Não dá para confiar nem na mente da gente que é falha. Né? As circunstâncias estão aí. E aí, você vai confiar em Deus ou não? Essa é a pergunta. Essa é a realidade de ter um relacionamento conjugal com Jesus no meio da jogada. Né, Jô? Não, e é interessante que eu observo durante toda a minha vida cristã que quanto mais perto você está de Deus, mais perto você está do seu cônjuge. Porque Deus transforma a sua vida, Deus te dá mais paciência. Você consegue enxergar melhor a outra pessoa com os olhos de Deus. Quanto mais você está distante, a gente observa, mais você briga, mais você coisa. Quanto mais pertinho você está de Deus e vai crescendo, e a sua fé vai sendo acrescentada, mais perto e mais íntimo é a sua conexão com o seu marido, com a sua esposa. Eu acho isso assim fantástico de Deus. É fácil. Os dois vão andando juntos. Os dois vão E andando olha só, juntos. é fácil você estar aqui na igreja e estar de mãozinha dada com o cônjuge. Eu te amo tanto, você é tão linda, é tão gostosa, eu te adoro. Quero ver você fazer isso comprando um saco de arroz lá na Superadega, cheio de gente na fila, tu suado, cansado. Exatamente. Entendeu? E assim, isso é uma coisa que quando Jesus entra num relacionamento, tu faz até rindo às vezes. Aí, tá demorando muito, mulher. E, eu sou assim mesmo, eu sou demorada. Se ela tá achando ruim, ajuda, traz o carrinho mais para perto. Porque é isso que eu digo, entendeu? Nessas pequenas coisas que Jesus quer entrar. Não é, não falar língua estranha, não é nada disso. Jesus quer entrar na pequena coisa. É naquele dia a no dia, seu dia a entendeu? dia, É naquela hora que você tá morto de cansado. E o teu filho vira e fala, conta uma história para mim. É mesmo. Entendeu? Aquele Jesus me dá força. Não, Eu Jesus falo me isso o dá tempo força e me todo. lembra das histórias que eu aprendi quando eu era criança. Sim. Que é o pior.
Que aí tu conta errado, aí a criança já ouviu na escola dominical, aí já te lascou. Mas assim, essa é a hora que Jesus quer entrar. Mas Jesus não quer entrar aqui, não. Aqui ele já entrou. E a gente às vezes esquece disso, né? Que é o dia a dia mesmo. A gente enfrentou várias coisas, né, juntos. Sua louca. Miga, sua louca. Como você pode me amar, mulher? Mas assim, a gente enfrentou várias coisas, várias vicissitudes mesmo, assim, que acabariam com o relacionamento facilmente. Né? Várias coisas que acabariam com o relacionamento, mas, no entanto, a gente está aí. É porque é o costume? Não. É porque eu tenho fé que é Jesus mesmo Jesus, no relacionamento. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a enxergar, olha, caramba, Jesus não quer saber se eu sou crentinho da igreja, não. Ele quer saber se eu sou crentinho lá no meu trabalho. Se quando o nego vem com uns papos esquisitos, eu tô, meu irmão, a Bíblia tá falando o seguinte, eu não sou crente não, mas a Bíblia tá falando, entendeu? E eu tenho visto muita coisa maluca, assim, no mundo, mas ao mesmo tempo eu tenho visto muita coisa legal no mundo. E o agir mesmo de Deus, assim, no dia a dia. Tem muita... Gente, se eu fosse falar, eu ia passar... semana inteira no podcast. E esse podcast é legal, né? A gente não pode passar a semana inteira, né? A galera vai editar metade aí do que eu falei. Mas assim... Só pegando um gancho no que a Sueiro falou aqui, dessa questão de quando você tá fora da igreja, em algum outro lugar, né? Eu e a Renata, nós trabalhamos juntos, né? Então a gente fica exatamente 24 horas juntos. Né? Cara, a gente vai sair pra um negócio aí, eu vou te chamar pra um negocinho. Nem que seja pra jogar FIFA. Vambora. Então, assim, e a gente consegue enxergar muito isso, porque ela diz isso pra mim, eu digo pra ela, eu tenho certeza que é genuíno, né? É muito prazeroso estar do lado um do outro, né? Mas vocês não brigam? Gente, é casamento. Claro que a gente briga, claro que a gente discute. Duas famílias diferentes, velho. Lógico. Não tem isso, né? Você veio de uma família, ela veio de outra. Exatamente, né? Então, assim, a gente já chegou numa situação de estar atendendo um cliente, né? E trabalhamos com vendas. E o cliente chegar para mim no cantinho, me puxar e falar assim, mas você trabalha com ela o dia inteiro? E chega em casa e tá com ela e vai dormir com ela? E... Você não Eu tô enjoa fazendo da essa cara careta dela? já, né? Boa. Eu já tô fazendo essa careta aqui, Você né? tá. E aí ele fala assim, você não enjoa? Eu falei, não. E aí ele, parecia que ele tinha tomado um soco no estômago. Eu falei, não enjoo não, porque que sentido teria se eu enjoasse? Porque eu estaria com ela, ou ela comigo. Exatamente. Né? Então, é o que você falou, quanto mais perto, quanto mais a gente traz Deus para perto de nós e nós vamos para perto de Deus, porque também é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Mas Jesus está ali presente no casamento da gente. Não é fácil ensinar 6 crianças com um outro pai, uma outra mãe, tomam decisões diferentes, Visões né? completamente Com visões diferentes. completamente diferentes. E esbarra, às vezes, do que a gente pensa, né? Não somos iguais. Nunca seremos. Cada um tem a sua forma de pensar Já e de lidar com difícil quando é um situações. casal, né? Tipo, Não, vocês e dois educando Débora. Vocês dois já têm Exatamente. dificuldades. No nosso são Exatamente. 4 Eu só pessoas. deseduco a Débora. Gente, eu quero dizer logo, eu só deseduco a Débora. A Ju educa. Não, é a É pessoa uma luta. que mais educa Débora. Você não Eu fica falei assim, eu achando. sou mãe de criança, a Sueiro é mãe, pai. é pai de É o pai. adolescente. De adolescente. Que eu falei assim, eu não sei ser mãe de adolescente, mas o Açoeiro sabe ser pai. Uma idade Isso é o mental, bonito. cara. Isso Ó, é o idade bonito mental é a do- mesma. do Lá em casa, a casamento Renata é e do- mãe de todo mundo. É do Gabriel. É um paizão. E isso é o bonito exatamente do casamento e de Deus trabalhar, porque assim, naquilo que eu não estou bem, ele entra. Exatamente. Naquilo que eu faço melhor, ele, entendeu? Não está. Então, Até porque assim, é contínuo, é uma evolução, né? Aquela coisa assim que não é do mesmo jeito todos os dias. Eu tenho uma amiga que descobriu que está grávida. Eu não vou falar o nome dela, que a família nem sabe ainda. Mas ela veio. Melhor não. Meu Deus, como que eu vou fazer? E eu não sei ser mãe. E não sei. E ela toda estabanadinha assim e tal. E eu falei, ninguém sabe, não. E quando você pensa que você está sabendo, a criatura acorda no outro dia, parece que é outra criatura. Ela vai ali se desenvolvendo ali de criancinha passa para criança, de bebê para criancinha, de criancinha para criança. Agora mesmo está pré-adolescente, está querendo fechar o quarto, ficar no quarto escuro olhando no celular.
agora a mesma está querendo sair para alguma festinha, aí agora a mesma está com um namoradinho, aí agora a mesma... E assim, cada uma dessas evoluções acaba gerando um luto da mãe que você era e do pai que você era, que você fala, Então, gente, você vive sempre aquele uma pai não transformação. adianta mais para esse filho que precisa agora. Eu já não sou Exatamente. mais a mãe que ela precisava. Então vamos modificar isso daí. E às vezes a gente tem que falar, ei, fala mais assim com ele não. Ele cresceu, não está gostando mais disso não. Ei, não trata mais como bebê não. O menino tá grande. Deixa E caminhar. Vocês são 6, né? A gente só teve uma. E assim, no nosso caso, nós temos assim que modular, porque são 6 igual filhote de gato, né? Cada um de uma cor, cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade. É. Então você tem que ir modulando ali para você ser mãe dentro das necessidades que cada um vem Eu apresentando. fico vendo, para mim que tenho Débora, que é uma, já é difícil. Para quem tem 6 em idades diferentes, você tem que estar o tempo inteiro se transformando e se equilibrando. E eles ficam, e mas por que o Exatamente. É fulaninho uma pode corda isso, bamba. eu não? Por Aí que você que eu fala, porque você tem 12 e o fulaninho tem 8. Então você já tem algumas coisas que o fulaninho não tem ainda. E aí você vai mostrando essa modulação. E no nosso caso, que, como o Gabriel falou, a gente trabalha com vendas, nosso ganho mensal é flutuante. Uhum. E eu sou a doida da planilha controladora, aquela assim que joga tudo, sabe? Do Excel bonitinho que já calcula, já faz a porcentagem, já não sei o quê. Então isso vai para tal cartão. Eu fiz administração. Então eu bato o olho e falo, ok, esse mês a gente vai pagar isso com aquilo, aí os juros de tal coisa, então a gente vai segurar isso daqui, esse mês, e vou tampando os buracos. E ele fica assim, calma, o mês não acabou ainda. A gente pode fazer uma venda que vai salvar o mês inteiro. E eu fico, mas é porque a gente ainda está faltando X%, a gente tem que vender isso, tem que vender aquilo. E ele, amor, calma. É ótimo, né? Porque é a hora que ele pode falar assim, eu falei, Eu Eu sempre não te falo. disse. eu te falei disse, eu para não te você. disse. Aí ele falou, tem que aproveitar, porque quase Esse nunca eu Gabriel posso gosta de falar. arriscar a vida, hein, cara? Todo Isso fim de não, mês, bicho. quando eu falo, ok, Perigosamente, fechou. Deu pra gente pagar isso. Não vai dar pra fazer tal coisa, a gente passa o mês que vem, mas deu pra fechar tal coisa que a gente estava querendo. Aí eu já olho pra ele ali. não Eu disse. falei, É interessante Falei que Deus aí não ia você desamparar. vê o milagre de Deus todo eu mês. falei que Deus não Exatamente. ia desamparar, que Jesus Milagre está de Deus. olhando, que está aqui. Mas eu confesso que eu tenho muito aquilo assim de Senhor, seja feita a sua vontade. Mas se for a minha, Obrigado, que hein? seja igual a minha. Que a tua Senhor, vontade seja minha. às vezes ele fica falando assim, Renata, você tem que vir para cá. Igual quando foi para Bethesda. Renata, você tem que vir nesse caminho aqui. Eu, não, mas assim, eu tô vindo para esse daqui. Tá bom, parece que tá legal vir por aqui. Não, minha filha, você não entendeu ainda. É aqui. E eu sou a filha teimosa. E eu falo com Deus, você falou, que Jesus é o caro. Eu falo às vezes com ele do jeito, senhor, o que é? Eu sou uma filha meio briguenta. Minhas orações com ele começam assim e terminam com meu, desculpa, pai, eu ter falado com o senhor desse jeito. E aí nisso, que o Gabriel tem esse lado plácido. De nesse momento ele vir e falar, calma, não desespera, tenha calma, relaxa. E aí entra aquele Não, ponto lá da em casa é gente. exatamente o contrário, né? É a fleumática e o sanguíneo. Então, assim, E o estressadinho. Eu me estresso qualquer coisa. a Se diferença você olhar é que feio pra mim, eu fico, pô, por que me olhou feio? Eu também não tô nem aí. Não, mas por que me olhou feio? Mas eu não tô nem aí. É o caos. Mas ajuda a esse equilíbrio legal lá em casa. Ela é mais assim, calma, só que eu sou a vamos fleumática ver. que cuida das contas, né? Ah, Lá em casa. Então Aí eu dá falo, mais galera. Aí eu falo, galera, vamos vamos segurar? Vamos segurar que tá demais. É a Renata lá em casa. Mas assim, eu acho que é da administração mesmo, né? Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, tá até conversando isso contigo um dia desse, né? Quando a Bíblia diz, contigo não, com Débora. Eu acho que eu tava conversando com Débora. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, é porque naquela época lá, é a mulher que gerenciava mesmo. Por que ela gerenciava? Porque o cara não tinha tempo para isso, ele só tinha tempo para ganhar a carne, né? O dinheiro lá, na época que tinha dinheiro. E era isso. E a mulher que gerenciava, a mulher que guardava Gerenciava as aquilo que o fazendas, marido né? trazia. Aham. Guardava as fazendas, que por fazenda, entenda-se, né? Não era um pedaço de terra somente, também era. Mas era a compra de tecido, venda de alguma coisa que tivesse em casa ociosa, né? E a mulher sabe que edifica mesmo. A tola destrói. A Bíblia é bem sensata.
Eu é Bom. que não sou. Bom, é isso aí, meus queridos. Vocês falaram um pouquinho sobre família, né? Acho que já é o assunto da nossa próxima pergunta. Como vocês percebem a família de vocês, ela dentro de uma família maior, né? A pergunta é, como vocês percebem a família de vocês fazendo parte de uma família maior, uma família na fé? A Débora hoje está fazendo o discipulado, né? Exatamente, exatamente. Para o batismo. Não, eu acho que é um desafio, porque assim, a gente tem uma tendência, o ser humano, de ser muito a minha família, aquela coisa assim, você se preocupa com a sua casa, com a sua família. Agora, quando você traz a sua família para dentro da sua outra família na igreja, é um desafio para você sair de si e estar participando, ajudando, caminhando junto e saindo daquele seu egoísmo e abrindo e servindo a outros para todo mundo caminhar junto, porque o objetivo da gente é ir para o céu, o objetivo de todo mundo que está aqui é ir para o céu. Então, assim, aquele desafio de dizer, eu vou me desprender de mim, como ela falou da Fernanda, e vou carregar os outros comigo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem cada dia que ir se desafiando e pedindo, Senhor, me ajuda, porque a tendência é você ficar para si, você se preocupar, minha filha vai para o céu, os meus filhos estão bem, e não preocupar com o irmão que está do seu lado, que às vezes está precisando muito mais de você do que o seu filho, do que o seu marido naquele momento. Então, assim, eu acho que, na realidade, a minha família, para mim, é um eterno desafio. E eu tenho uma tendência de querer, eu vou chegar na igreja, eu vou arrumar aquilo ali, eu vou levar aquilo dali. Então, isso é uma coisa minha. Então, é um desafio que eu acho que tem de você trazer a sua família para levar os outros também para o céu. Não se preocupar, não, eu vou educar a Débora e ela vai fazer discipulado porque eu me preocupo que ela sirva a Deus. Mas o amiguinho dela também, o seu filho, o filho, entendeu? Todo mundo está querendo o mesmo objetivo. Então, assim, eu acho sempre desafiador. Legal. E você também, né, Renata? A Catarina participando Tá a dos Catarina e ensaios, o Lucas no discipulado. E a Cat na bateria, agora Isso. que quando a gente começou a apresentar o violão, e ela, não, eu quero fazer bateria. E aí você cria aquela princesinha, né? Da Disney, vestida de Frozen e tal, e a menina agora tá em casa com o Gabriel, que é o grude do Gabriel. Você ainda vai passar por esse desafio, porque assim, você arruma, é uma princesinha, aí entra na adolescência, o domínio sobre a pessoa Menina, acabou. Ela só quer vestir camisa do Galo e de um time de basquete que ela gosta. Só, tá desse jeito. Para mim, que eu me converti, vim de uma igreja muito grande. Então eu tinha a vivência daquela igreja que, se eu fosse ou se eu não fosse, Ninguém ligava. ninguém ia saber, porque aquela multidão não tem nem como cobrar isso das pessoas. Tirando assim os gatos pingados ali que me conheciam, e assim, nem me conheciam pelo nome, me conheciam pelo meio que o título, assim, não é a nora da fulana. Isso sempre me incomodou assim, demasia, assim, de uma forma, sabe? Gabriel já veio de uma igreja menor. Então, gente, com o stand de menina, eu conto o tempo inteiro. A gente está no shopping, eu fico assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai atravessar a rua, 1, 2, 3, 4, 5. Tá entrando no carro, 1, 2, 3. A gente brinca que faz chamada, mas não é sério, porque é muita criança e às vezes eles estão todos conversando ao mesmo tempo, ou como hoje, cantando a música da Macarena ao mesmo tempo, que alguém teve a ideia de apresentar para eles e eles estão cantando em looping lá em casa. Né, amor? E aí você fica assim, e assim, às vezes eu tô lá na frente e já aconteceu assim, de eu estar assim, lá na frente eu fico, né, o tempo inteiro, onde é que estão sentados? Aí levanta para ir no banheiro, aí eu olho, 1, 2, 3, 4, cadê um assim? E de alguém falar assim, não, tá aqui, o quinto tá aqui, que vê que eu tô procurando. E aí isso eu acho muito bacana porque eu comecei a me sentir realmente numa comunidade.
Sabe aquela história de que é preciso uma tribo inteira para educar uma criança? Exatamente. Porque nós não temos hoje em dia, eu acho que antigamente tinha muito isso da rede de apoio ser maior. Você tinha uma tia que cuidava, não, uma vizinha. Hoje em dia, gente, eu mal sei o nome dos meus vizinhos. Exatamente. Cada um, é igual você falou, cada um se fecha ali na sua família, na sua casa, no seu mundinho, na sua bolha. E aí, eu me deparei aqui com uma comunidade de gente que conhece meus filhos pelo nome. É. E que sabem que aquele menininho que está ali na banheira é o filho da Renata e do Gabriel. Opa, ele só não isso, voltou, né? não? Opa. Reparou que você estava contando. Isso, de estar aqui, de mães que sabem que eu estou de olho o tempo inteiro, sabe? Então, assim, te dá uma outra visão de comunidade. De, assim, da gente não vir, e igual o Flavinho falou, assim, a gente recebeu ligações, assim, não que, nossa, me senti muito, de verdade, me senti muito importante quando as pessoas começaram, oi, vocês não vão vir, não? E eu, nossa, Não, eu acho... sentiram a nossa falta, fiz a carente, nossa, gente, sentiram... Não, e eu acho muito bonito, Conheço, claro. eu acho muito bonito aqui da igreja essa questão de todos se preocuparem com todos, genuinamente. Preocupar, a pessoa não está vindo, a pessoa está bem, a sua família está doente, que e tá não só de quem né? está aqui, o seu pai, a sua mãe, a sua avó. Então, eu acho muito bonito. É uma coisa que me toca muito, essa questão aqui na igreja, esse amor que todo mundo tem pelos outros, sem se preocupar, é feio, é bonito, se veste bem, não importa. As pessoas se preocupam genuinamente umas com as E outras. eu já fui de igreja que o pastor fala em alto e bom som: eu não vou atrás de ninguém. Se saiu, se vira para lá. Né? Não foi uma, não foram duas. Isso tem... Fala assim... Fala mesmo. Num... Sem pudor, né? Total. Zero pudor. Enquanto a Bíblia diz que o bom pastor foi atrás daquela única ovelha. Exatamente. Deixou as 99. Deixou as 99, exatamente. E só comentando um pouco o que vocês falaram, né? Aqui na Bethesda, Cíntia, Rodrigo, Gustavo, Hugo, Flavinho, todo mundo, gente, Luciana, nos receberam assim de uma forma, né? Que Não, a gente não tem nem... fantástica, fantástico. Era o que a gente precisava. Para mim, que era mais turrona, Aham. no começo era constrangedor. Quebrou o coração. Era na constrangedor, de verdade, assim, que o Rodrigo, o Cíntia, que foram os que, né, vinham mais assim, chegavam, oi, tudo bem, não sei o quê. E eu ficava naquela assim, Renata, sua inútil, como você falou no começo, sua inútil, você não queria nem vir. E aí você é recebida desse jeito, quão ingrata você é. E aí, assim, em vez disso, que eu tive medo assim, no começo que isso me afastasse, que eu de novo fizesse o gato ferido e, meu Deus, estou envergonhada e vou me esconder ali no cantinho quietinha. Isso me fez querer retribuir. Esse amor que a gente está recebendo, vamos... E você começa a enxergar, é isso que Deus quer da gente, Isso, não é outra coisa. Isso é Entendeu? verdade. Exatamente. Que bom, É, que bom. olha aí. Pessoal. Estamos chegando ao final. Não, tá vendo? Porque eu sempre falo que Já? passa tão rápido. Já. Só que a gente tem uma última pergunta. Vou começar com vocês. Gabriel e Renata. Quem é Jesus para vocês? Olha, Flavinho, eu acredito muito que assim, as pessoas têm que conhecer Jesus através da minha vida, né? Então, é como eu vivo, é como eu falo, é como eu ando, é como eu respiro, é como eu trato as pessoas. Então, para que cada vez a gente seja mais parecido com ele, né? Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala Parecido Contigo. É uma música sensacional, né? Então, Jesus para minha vida é o autor da minha vida, né? Quem me comanda, é o meu amor maior, assim, né? Jesus é o centro da minha vida, né? A gente não pode nunca achar que a gente consegue fazer alguma coisa sem Cristo, sem Jesus, sem a gente estar próximo dele, porque ele na verdade não precisa da gente. Exatamente. Ele não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos Nós dele é que o tempo todo. precisamos o tempo todo. Ele se basta. Jesus é maravilhoso. Então, e tem uma música que fala, né? Eu não trouxe nada para a mesa. Eu só trouxe uma fome e uma sede. Né? E na verdade é isso que a gente não tem nada para entregar de bom para ele.
A gente vive em constante fome e sede de Cristo. Exatamente. Né? Dia a dia a gente até veio ouvindo essa música no carro e aí foi bem uma resposta para mim, assim, porque né, eu fiquei pensando, né, que eu poderia falar e foi muito impactante esse trecho dessa música para mim. Né? Então, eu acho que resumidamente é isso. A gente vê muito, até no mundo secular, fora da igreja, as pessoas tomando Jesus como um guia espiritual. Às vezes a pessoa nunca pisa na igreja, não é batizado, não tem vivência alguma como cristão mesmo, mas sabe ali citar um ou outro versículo, não, o Senhor é meu pastor, nada nos faltará. E tem assim, fica aquela repetição que a gente tem, né? Aquela coisa assim, não, se Deus quiser, tal coisa vai dar certo. Não, Deus me livre de tal coisa dar errado. Como um costume, não como se aquilo fosse real. Como né? uma coisa assim, uma moralidade que está ali já né, entranhada na nossa língua, até que outras pessoas de outros credos acabam repetindo por mera repetição. E eu acredito assim, que essa figura do guia ela é sempre muito distante. Ela é sempre muito impessoal. Ela é aquele em cima do altar ali que, tipo assim, tá vivendo a vida dele e eu tô vivendo a minha vida aqui, mas de vez em quando eu lembro dele e aí eu falo... Peço um negocinho, ele me dá, às vezes ele não dá. Às vezes ele não dá, tudo bem, eu também nem pedi tanto assim. E a relação que eu tenho com Jesus sempre foi muito de filha. Até com a questão, como eu falei, da minha revolta, às vezes, do jeito de falar com ele, de brigar e de olha, eu sei que eu não devia estar brigando com o senhor, não. Sabe? O senhor me livre de estar pecando contra ti, para não falar aquele... fala, Deus, ó, em nome do seu amor... Me livre. Fala, me livre aí de tal coisa. E eu me coloco muito nessa posição de filha, porque eu sinto que ele me carrega como uma filha querida. Dentro de todas as imperfeições, dentro da minha pequenez, dentro de todos os defeitos e pecados que eu cometo o tempo inteiro, que alguns só ele sabe, só ele escuta, mesmo assim, ele tem um amor e uma misericórdia e a despeito desse Deus punitivo que muita gente prega, essa coisa assim da pessoa ter que ser boa para não ir para o inferno, que até assim vários ateus até criticam isso, né, nos cristãos. A gente é bom porque a gente quer ser bom e não porque a gente está com medo de ir para o inferno. Pega bem essa questão do Deus punitivo, né, a motivação. Eu consigo ver mais a visão do Deus misericordioso, que dentro assim do meu nada, dentro do zero à esquerda que eu sou perante a grandiosidade dele, ele ainda vem e me dá a mão e insiste comigo. Ele insiste, é igual quando a gente faz com o filho, que não quer comer, você insiste uma vez, você insiste outra, e vamos daqui e tal. Só que diferente de um filho que a gente insiste ali, às vezes, na alimentação, numa escola, ou num comportamento errado, ele insiste em tudo. Ele olha o todo, ele olha nossos relacionamentos, ele olha os nossos pensamentos, ele olha o nosso acordar, o nosso dormir, e ali tudo. Ele escuta a batida do meu coração quando ela começa a se elevar porque eu estou ficando irada com alguma coisa. E a hora que ela fala, volta aqui, filha, respira aí. Então, a minha relação com ele é essa coisa mais, sabe... quase carnal, assim, como se quando você estivesse aqui vendo e eu estivesse me debatendo e ele, ei, para aí. E eu acho que quando você quebra um pouco essa questão da divindade, né, lá em cima e tal, e começa a ver como pai, como próximo, você se entrega mais. Chega naquele ponto assim de pai, o senhor sabe que eu não estou prestando para pano de chão. Mas dá uma forcinha aí. Eu sei que assim, uma fisgadinha do seu amor já me enche de ânimo e tudo. Dá essa força. Então é nesse ponto que eu coloco Jesus na minha vida, como um pai mesmo, amoroso, que me carrega. Não, e é difícil eu que fui criada na igreja, nasci num lar que todo mundo já era evangélico, então assim...
Eu passei por um período criança com medo dos meus comportamentos. Me marcou uma vez que a pessoa falava assim: quem falar contra o Espírito Santo nunca mais será perdoado. E teve um dia que eu pensei uma coisa, e eu acho que eu devia ter uns 5 anos. Eu falei: meu Deus, eu não vou ser perdoada. E eu entrei em desespero. Eu tinha uns 6 anos de idade. Porque você enxergava aquele Deus punitivo mesmo, aquela coisa: eu tenho que fazer e ser perfeita, senão eu estou ferrada, eu vou para o inferno. E realmente é aquela coisa. E você depois enxergar, você vai crescendo na fé, enxergar: Jesus morreu por mim na cruz, sem eu merecer. Entendeu? Eu fico pensando, toda vez que eu canto, falo: Jesus morreu, se despiu da sua glória para morrer por nós. Então, assim, para mim, assim, o símbolo máximo do amor e de que ele está perto do lado. Ele não quer que eu seja maravilhosa, perfeita, todo momento, porque eu não vou ser. E ele sabe que a gente não é. Entendeu? E a gente, assim, ele respeita, inclusive, a nossa individualidade, mesmo assim, mesmo ele sendo Deus. E a gente errando. Que eu falo, às vezes, para a Débora assim: Débora, você está me testando 70 vezes 7 vezes te perdoar por dia. Eu fico falando de Deus lá em cima, olhando para a gente aqui. Então, eu falo assim: é o símbolo máximo do amor, entendeu? Deus realmente, e do cuidado, aquele cuidado, aquela preocupação com a nossa vida. Eu acho que Jesus é assim, amor todo tempo. E ai de nós. Eu lembro de uma vez que eu me preocupando de estar no tribunal, sair de um cargo e não saber para onde ir, ou receber um convite, e Deus falar bem forte: Josilene, essas pessoas só são pessoas. Quem cuida da sua vida sou eu. Deixa comigo. E realmente é uma experiência assim que você tem que viver. Entendeu? Não tem como, né? É uma coisa que... Experiência pessoal, né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de falar assim: quem é Jesus para você? Eu não sei quem é Jesus. Não sei. Mas eu sei de uma coisa: ele está sempre ali, sempre que eu precisei. Nunca deixou faltar a presença. Né? E é engraçado que a presença de Jesus não é o que a gente pensa ou o que as pessoas falam na igreja. É uma coisa bem mais íntima e pessoal mesmo. Todo mundo... Você percebeu, né? Todo mundo aqui falou exatamente isso. Poxa, é muito mais perto do que o pessoal fala. É muito mais próximo da gente do que o pessoal fala. E eu gosto desse Jesus que está muito mais perto da gente. Eu conheço Jesus histórico, lógico, evidente. Eu conheço o Jesus da Bíblia. Mas eu conheço também o Jesus que, quando o bicho pegou, estava do meu lado. Quando eu estava feliz, ele estava do meu lado. E teve momentos de felicidade na vida da gente que ele estava realmente do nosso lado. E dava para sentir. Né? É um negócio que a gente sente, não dá para explicar muito, não. Presente, É um negócio que a gente só sente, é difícil explicar, gente. Por isso que eu não sei quem é Jesus, não, mas eu sei que ele está aí com a gente. É isso. Tá bom, meus queridos. Muito obrigado. A igreja só tem a agradecer vocês pela disponibilidade, pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço você ter deixado eu falar minhas besteiras aqui. Não, obrigado. Foi ótimo. E é muito bom ter vocês aqui também. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem deixar alguma mensagem? Fique à vontade. Eu acho que foi muito rico esse podcast, está sendo muito rico para mim, eu imagino que para todas as pessoas que estão fazendo cada semana. E para o Flavinho é uma experiência diferente, tema diferente. Para mim foi muito bom. Eu fiquei com medo a princípio, porque eu falei: meu Deus, eu não sei muito falar, eu não falo tanto assim, entendeu? Então, me fez tremer as pernas ontem. Pois é. Então, assim, eu falei: Jesus, me ajuda. Entendeu? Fala, se faz presente, porque... E realmente é uma experiência rica você escutar outro casal, a experiência que a pessoa tem. Eu acho que é uma riqueza muito grande. Então, assim, para mim foi maravilhoso participar desse podcast. E fora que a gente faz amigos novos, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. E você sente aqui a presença de Deus. Não é uma simples gravação. Você sente que Deus está aqui com a gente também. É isso.
Vocês também? É isso? Então Também tá a bom, gente podemos. sente a comunhão, né? Que a gente às vezes no domingo ali se vê rapidinho e a gente conversou sobre o bolo Exatamente. no último domingo ali, e aí é igual, você não sabe às vezes o que o do lado já passou ou tá passando. Exatamente. Né? E aí quando a gente se coloca, que a gente começa a ouvir as outras pessoas da igreja falando de uma forma mais pessoal, você começa a identificar, "Epa, eu também já passei por aquilo dali. Exatamente. Não foi bem ali desse jeito, mas nossa, também foi difícil assim. Que bom que eu não sou a única que passou por esse vale. Eu não sou tão diferentona assim, olha lá. Ele venceu, ou talvez é o vale que eu esteja passando agora. E que, olha só, trouxe uma palavra de que não, foi difícil, foi tenso ali, mas passou e agora eu tô melhor. E aí você olha e fala, caramba, Senhor, que eu fique melhor também, assim, que o Senhor continue seguindo. E acho que é bênção, Com certeza. é bênção pra gente. Posso deixar de agradecer, né, a equipe toda aqui, porque, gente, fazer esse podcast não é... Dá um trabalhinho, dá um né? trabalhinho. Dá um trabalho. A gente vê tudo pronto depois ali no YouTube, legal, mas Tudo dá um editado trabalho. bonitinho, Editado né? bonitinho, mas dá trabalho. Tá, parabéns Então, pra aí. vocês. Agradecer de Pessoal aí, é profissional, Flavinho, pessoal, rapidinho. Rodrigo, É. Adriano. Obrigado à Não, produção aí. Então, maravilhoso. Tá bom, obrigado vocês. Tá bom. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Você que está aí nos assistindo. Até o próximo episódio e fique com Deus.